né? Pastorito é bom. Aí, isso é metralhadora, né? Atrás de duas metralhadoras, mais um limpo ali. Você exerce aqui atrás, né? Que responsabilidade, né? Noite de bênção, noite de paz. A vitória do povo de Deus está em conhecer a Deus. A Bíblia diz em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem não conhece o Senhor não pode dizer que é amigo de Jesus. Amigo de Jesus é quem conhece Jesus, é quem anda com Jesus, é quem faz aquilo que Jesus manda. Maria virou para ele e falou assim: ó, faça tudo o que ele vos disser, porque Maria sabia que ele tinha a excelência do Espírito. Muita gente hoje preocupada em ser conhecido na mídia, né? Está no programa de televisão do Gugu, no Big Brother Brasil, né? Aquele programa maluco que tem por aí. Outros, né? Está no programa do Malafaia, né? Mas ninguém quer ser conhecido de Jesus. Os conhecidos de Jesus verdadeiramente têm pagado um alto preço. Tem sofrido na pele. A carne dele tem sofrido, a alma dele tem gemido, e o espírito dele cai cada vez mais angustiado, dizendo: Maranata, 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 vem, Senhor Jesus. Porque não aguenta mais a luta dessa terra. Porque essa terra, diz a Bíblia, que ela está entregue à prostituição, está entregue à difamação, está entregue ao diabo, o pai da mentira, aquele que faz luxúria, aquele que faz divisão no casamento, divisão entre filho e pai, entre mãe e filha. Aleluia! Esse mundo pertence a ele. Mas aqueles que estão buscando a face de Deus e conhecer a Deus, sabem que Deus está preparando um lugar para você. Não é verdade? Sem perca de tempo, né? Aleluia. Vai dar 10 horas, o pastor Antônio daqui a pouco vai ter que sair, né? Vai estar campanha de oração lá em cima. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Glórias a Deus. Peça à igreja que se ponha de pé. Só os paralíticos não levantam, né? Ou quem quer ficar paralítico, né? Se você está com criança no colo, fica sentado, né? Aquele que pode levantar, aquele que está enfermo, né? Não tem jeito, mas quem pode, levanta em reverência à palavra de Deus. Eu tenho um jovem que tomou um tiro de fuzil do lado de cá e saiu do outro lado. Ele está na cadeira de roda. Ele falou: pastor, o dia que eu andar, eu vou andar 5 dias sem dormir. E eu falei para ele: vou botar uma placa em você, escrito verdadeiramente, Jesus me curou. Vou botar você na Oscar Luiz e vou ficar lá em Santos Dumont de Esperança sentado. Né? Porque ele quer andar. E outros podem andar e não andam. Outros podem levantar e não levantam. Outros podem anunciar e não anunciam. Ficam com preguiça de adorar a Deus. Ficam com preguiça de fazer a vontade de Deus. Né? De repente eu vou começar a olhar, Jesus troca de lugar, né? Bota o Felipe para andar e bota outro na cadeira de roda. Né? Vai ser uma alegria para ele, porque ele vai poder fazer a vontade de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 10 em diante. Aleluia. Aqui, por favor. Aleluia. E diz assim a palavra de Deus. Vocês acharam? 16, do versículo 10 em diante. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Glória a Deus! Vamos mais um bocadinho. Aleluia. Que eu vou ler lá no livro de Marcos. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 14, no versículo 43. Livro de Marcos, para complementar. Capítulo 14, versículo 43. Aleluia.
Glórias a Deus. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e porrete. Ora, o que o traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Olha o esse é de novo aí. Esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, o mestre, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sacerdote, e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse: saíste com espadas e porretes, e prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos, fugiram. E um jovem que o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhes as mãos. Feche teus olhos. Deus eterno e soberano. Pai, na mensagem desta noite, que venha eu a desaparecer, e que teu Espírito, Senhor, se pronuncie através dos meus lábios, e que tu venha, Senhor, transmitir a mensagem ao coração e à mente deste povo. Também de igual forma, Pai, eu te peço, abre a mente e o coração do povo, para que possa entender o que irá descer da parte de Deus. Porque Deus, tu é o poderoso, tu é aquele que faz menção do seu nome sobre as nossas vidas. E só tu, ó Deus, pode desfazer as obras das trevas. Só tu, ó Pai, pode libertar o homem. Só tu, ó Pai, pode fazer com que o homem se achegue a ti. Então, ó Deus, estamos aqui para poder te conhecer. Faça conosco conforme tu quer. Fala diante de nós, Senhor, a tua palavra em nome de Jesus. Podemos assentar. Na mesma ligação, né? Nós já glorificamos muito. Culto animado aqui, né? Uma bênção. Já recebemos muito, né, Lima? Recebi uma ordem que depois, não, então vamos sentar, né? Negócio sério para nós dois, né? Glória a Deus. Muito bom quando você vem a um lugar e o Espírito Santo ele fala com você. Muito bom quando você está andando com Cristo e você consegue sentir a cada minuto, a cada segundo, a presença de Deus em sua vida. É sinal que você está vivo. É sinal que você tem comunhão com o Espírito Santo. É sinal que a tua vida está regrada diante de Deus. Porque quando você não sente nada, é sinal que alguma coisa aconteceu. O pecado está à porta. A pele do homem, ela já cheira mal. A mente do homem já tem pensamentos mais, né? As atitudes dos homens começam a fazer coisas que desagradam a Deus. Você pode observar quando o homem cai, ele não caiu naquele ato, ele já vinha caindo antes, na concupiscência dos olhos, na concupiscência dos lábios, na concupiscência da atitude, na concupiscência do caráter, da moral, da integridade, né? Porque ser servo de Deus consiste em ter caráter cristão. Tem que fazer tudo aquilo que Jesus mandou. Não adianta dizer que eu troquei de roupa, não falo mais já é nós, papo reto, agora eu falo bonito, eu prego o evangelho, mas por dentro eu sou um sepulcro caiado e por fora eu tenho roupa bonita. Não adianta. Crente que é crente, servo de Deus, ele tem corpo, alma e espírito diante de Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique. Todo vosso sincero, corpo, alma e espírito. Quisera eu ser quente ou frio, porque morno eu vomito. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Em cima do muro Deus não tem prazer. Deus não está preocupado se vai faltar comida. Deus não está preocupado se vai faltar o sapato, se vai faltar a camisa. Deus não está preocupado se não vai ter carro. Ele quer ver o teu corpo, a tua alma e o teu espírito glorificar o Senhor. Glorificar de barriga cheia é fácil. Está com bife na mesa, o dinheiro na conta, aleluia, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Mas quando a prova bate,
Ele parece até a árvore de Natal, aquela luzinha. Aí ele apaga. Aí quando chega o dinheiro ele acende. Glória a Deus. Aí quando está na prova ele apaga. Que luta, terrível, que prova. Aí quando entra a bênção ele, glória a Deus, aleluia, aleluia. É um crente na árvore de Natal. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Ele é inconstante. Ele não tem firmeza. Ele não ri na prova. Ele não tem alegria. Quando o Senhor fere ele, quando o Senhor toca, quando o Senhor prova, quando o Senhor espreme para poder saber o que vai sair de dentro dele. Existem 288 tipos de barro, mas só 8 tipos servem para fazer o vaso. É interessante. E quando o olheiro faz o vaso, ele bota no forno. E quando ele tira, ele pega a vara e bate no vaso. Se não cantar, ele quebra o vaso e vai fazer de novo. E vai fazer de novo. E vai fazer de novo. E se tu não cantar, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. E só vai sair da prova quando tiver aprovado por Deus. É verdade. É fácil estar na mídia sorrindo, né? A igreja está glorificando, né? Estamos ali, jubileu de prata, muro cheio de pedra, e o irmão lá atrás com a vento. Jesus, que prova, o gás acabou. E o pastor está falando em botar pedra do lado de fora da igreja agora, porque do lado de dentro não tem onde mais botar. É o que o pastor Nilton falou. Perderam a visão do Evangelho. Perderam o foco do que é ser servo de Deus. Perderam o foco do que é ser um adorador de Cristo. A Bíblia diz que muitas pessoas acompanhavam Jesus, mas poucos adoravam a Cristo. Uns acompanhavam Jesus por causa dos pães. Outros acompanhavam Jesus por causa do peixe. Outros acompanhavam Jesus por causa da libertação, da cura de um parente. Mas quando era para acompanhar Jesus, para aprender o que o mestre ensinava, eles saíam pela direita ou saíam pela esquerda. É bonito dizer eu sou crente. Eu sou crente, né? Olha, minha vida mudou. Já não trafico mais, eu já não porto mais o R15, o R-Baby, o Sig-Sauer, né? Eu já não porto mais o Beretta, ou então, né? Já não jogo mais o M3 em cima dos homens. É fácil dizer isso. Eu quero ver ter comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Pastor Nilton falou da Chuchuca, né? Chuchuca não tem comunhão com o Espírito Santo. Chuchuca tem comunhão com o cachorro, com o diabo, aquele sem vergonha que foi destituído da glória de Deus. Chuchuca também, Chuchuca não tem comunhão com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus. Deus está olhando o corpo, a alma e espírito. É verdade? Ele quer ver o que vai sair de dentro do vaso. Se é vaso ou se é pinico. Eita! É vaso ou é pinico? Eita! Dentro tem azeite ou tem fezes? Dentro tem poder de Deus ou tem a corrupção do mundo? É vaso ou é pinico? É fácil. É fácil. Eu pensei que eu era duro. Cadê o pastor Nilton? Eu pensei que eu era duro. O Nilton é mais duro que ele. Eu só estou preocupado com uma coisa, com o prefeito de Nilópolis. Que qualquer dia os alicerces dos prédios vão ficar abalados. E vai ter que reforçar. Porque essa igreja faz Nilópolis tremer. Faz Nilópolis tremer. O prefeito vai ter que tomar cuidado, né? Meu Deus, lá naquela rua lá, tem um povo lá que quando ele brada, meu Deus do céu, tudo treme, né? Deve estar na estação agora, tudo assim, ó. Jesus, o que houve? Foi tsunami, o que houve que aconteceu aqui? Mas não era a igreja do pastor Nilton glorificando, né? A igreja do pastor Nilton glorificando. Vou com mensagem, né? Aleluia! Para quem não me conhece, eu sou o pastor Pedro Paulo, eu sou lá de Cidade de Deus, né? Mas conhecido como é que é o nome? Pedro Samerias, né? É uma mistura de Samuel com Jeremias. É assim que eles me chamam, né? Pedro Samerias, né? É a mistura de Samuel com Jeremias. Lá eles dizem que eu sou pesado, mas vou levar o pastor Nilton amanhã para pregar. Amanhã ele vai pregar. Eu acho que eu vou até mudar o culto de local para poder ter mais efeito, né?
E lá em Cidade de Deus, nós temos a nossa congregação, temos o centro de recuperação, temos o evangelista Lima, que é o homem de frente da casa, um soldado valente, porque muitas das vezes eu também tenho que trabalhar, porque Deus não mandou eu parar de trabalhar. Ainda não tive esse toque ainda, como o pastor Nilton e o pastor Johnny tiveram. E enquanto Deus me provar isso, eu tenho que ficar. Mas tem que ficar direito, não é torto. Tem que andar com o homem de Deus. O palhaço pode aceitar Jesus e virar crente, mas o crente não pode virar palhaço. O crente não pode virar palhaço. O crente não pode andar de qualquer maneira, fazendo chacota na casa de Deus, pensando que Deus não está vendo. É muito bom, pastor Lima. É muito bom ter comunhão com Deus. É muito bom. Hoje eu provei dessa comunhão com Deus que o pastor Lima falou aqui, de Elias ali. Eu estava no trabalho e duas pessoas me dirigiram uma palavra muito torpe, pesada, me chamaram até de pastor do diabo. E eu olhei para ele e fiquei assim, eu falei, está queimado. Que isso, a gente paga maior preço. Às vezes a gente fica 2, 3 dias sem dormir. Às vezes a gente passa um sufoco para poder manter o trabalho de pé. Aí mesmo o Tiago fala assim, pastor, não tem que dormir, teu olho está colando. Eu falei, segura a onda, ô Tiago, então precisa ficar de pé. Aí de repente você ouve, filho do diabo. E estávamos ali naquele lugar, e ela desceu na minha frente com o carro dela, eu sou motorista de transporte. Ela desceu com o carro dela. E daqui a pouco na volta, quando eu passo, está o carro dela parado pela polícia. E eu passei direto, né? Ela ficou, eu fui embora, né? Cheguei no ponto final, até porque ela encostou, ela falou assim, olha, eu parei do lado da Brits, mas quando ele me pediu um documento, que eu fui dar um documento para ele, eu não sei o que deu em mim, entrou um negócio em mim, que eu acelerei e saí correndo. E a polícia veio atrás de mim e me pegou. Eu falei, eu sei o que deu em você. Eu sei o que deu em você. Ela falou assim, ele me pegou e ele me cobrou um dinheiro, vou ter que pagar. Aí ela falou assim, e o que deu em mim? Eu falei, o que deu em você é que você se levantou contra o homem de Deus. E quando o homem de Deus está na posição, você não precisa ficar discutindo, não. Não precisa ficar falando, você vai ver o que vai te acontecer, não. Você tem 2 ouvidos e uma boca, porque é para você ouvir mais e falar menos. Meu Deus, aleluia, Jesus. Senão você ia ter 2 bocas e um ouvido, para ser tagarela e ouvir menos. Quem te justifica é o Senhor. Deus não está afim de crente pato donut, né? Deus não está preocupado com isso. Quem te justifica é Deus. Mas Deus quer ver se você é ou se você é. O mesmo é. Você é ou você é. A Bíblia diz que estava Davi numa situação terrível. Davi estava apacentando a ovelha do pai, tomando conta de uma coisa que não era sua. Como assim, pastor, não era dele? A Bíblia diz que ele era o 7º filho, o 8º filho, o 9º filho. Ele era o último filho. E diz a Bíblia que passou todos os 7 filhos e não foram reconhecidos por Deus. Mas aí perguntou para Jessé, Belamita, cadê? Acabou tudo? Ele falou, não, só tem um pequenininho que está lá no campo, está tomando conta das ovelhas. Ele estava tomando conta das ovelhas que não era dele. Para a ovelha ser dele, tinha que morrer o pai, depois morrer a mãe, depois morrer os 7 irmãos, para depois ser dele. Cuidando daquilo que não é seu. Ele estava cuidando daquilo que não é seu. Davi estava cuidando daquilo que não era seu. E muitas das vezes Deus coloca na mão do homem de Deus, na mão de uma mulher de Deus, uma responsabilidade que não é dela, é de Deus. E não quer cuidar. Não quer cuidar. Aí ele olhou para aquele homem. Aí Deus falou assim, olha, não olha para a aparência, porque o mesmo é. Davi era diferente de Saul. Davi tinha um assento na cabeça. Ele tinha um assento, a unção do Espírito Santo. Ele fazia as coisas acontecer. Ele fazia com que o coração de Deus se alegrasse com todas as suas atitudes, com toda a sua palavra, com todo o seu gesto, com todo o seu amor, com toda a sua glória e com toda a sua unção.
Aleluia. Davi não estava preocupado com o que iam falar dele. Eu não estou preocupado com o que vão falar de mim. Meus irmãos estão lá comendo, dormindo, fazendo outras coisas, pervertendo seus caminhos diante de Deus. Mas eu não, eu sou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus, se possível for, Senhor, nunca tire o assento da minha cabeça, porque eu quero entrar na glória de Deus com assento, porque Saul perdeu o seu assento e ficou ferido e morreu sem o poder de Deus. O assento do crente. Você é ou você é? Você é ou você é? Você é ou você é? Você tem assento ou você não tem? Vamos descobrir nessa noite quem tem assento, né? Glória a Deus. A Bíblia diz, né? Desde de manhã, pastor Nilton, que eu levantei da cama, o diabo está me caluniando. Eu fui caluniado desde de manhã até chegar aqui. Estou sendo caluniado e atacado. Tem hora que dá vontade de arrancar e mas não pode, porque senão eu tiro o assento, né? A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, ser santo em toda a sua maneira de ser, porque eu, Deus, sou santo. O santo se policia, bate em si próprio, né? Vou ficar bom, né? Mas não agride o irmão com palavra, não agride o irmão com soco, não agride o irmão com línguas felinas que falam por trás para poder difamar o seu próximo. Espírito de contenda mundano, do diabo, do capeta que entra no meio da igreja para poder roubar o assento do crente e ele se tornar terrível. Crente que é crente tem que ter assento, tem que ter comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que José estava numa situação terrível. José foi caluniado. Mulher de Potifar caluniou José. Porém José não se vendeu. José não vendeu suas vestes, não vendeu seu corpo, não vendeu sua alma, não vendeu seu espírito. José não trocou de igreja. José não entregou carteirinha. José não bateu pezinho, não foi dentinho. José simplesmente abaixou a cabeça e deixou o Deus cuidar dele. A Bíblia diz em Jó capítulo 5, versículo 17: bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois tu, o castigo do Todo-Poderoso. O mundo ficava de graça, ia para o baile ali do Anísio e ficava lá, vem. E quando chega na casa de Deus, é preguiçoso, muquirana, dorminhoco, não quer evangelizar, não quer filha, não quer jejuar, não quer orar, Deus me bote, porque está longe de Deus. Quem te justifica é o Senhor. O Senhor justifica o homem mediante os atos dele. O Senhor justifica a mulher mediante os atos dela. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua... E a tola? Então sabemos que tem que ter sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A palavra de Deus é o manual do crente. Hoje a maioria dos crentes não estão mais querendo ler a Bíblia. Estão pegando DVD de Marco Feliciano, DVD de Gilmar Santos, DVD do Mindingo, e estão botando lá e depois ficam copiando. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem tem não precisa copiar, quem tem não precisa imitar, quem tem não precisa ficar se policiando logo, porque o Espírito Santo manuseia a sua vida. Senão tu vira boneco. Vai pregar em algum lugar e dizer assim: eu já ouvi essa mensagem, eu não lembro onde. Ou então dá o voo da águia, cisco da galinha, o pulo do macaco, o voo do Batman. Deus nem convidou a marchar, mas ele quer dizer que é vaso. Não, eu tenho. Eu não sou genérico, eu sou original. Mas o genérico não sai faísca, não sai fogo, não sai o chão, porque o genérico não tem nada. Aleluia! Genérico não tem nada. Às vezes o genérico tem só farinha, né?
só farinha. E é necessário imitar. Mas José perseverou. José ficou feliz ali. Seus irmãos o maltrataram, seus irmãos o venderam, bateram nele, botaram ele lá embaixo preso. Mas nem aquilo fez o coração de José ficar longe do amor de Deus. Nem aquilo fez o coração de José odiar os seus irmãos para a morte. José perseverou, humilhado no palácio, humilhado na prisão. E de repente Deus olha lá de cima para José e fala assim: olha aquele homem ali, olha aquele homem lá de Milópolis, olha aquela mulher de Milópolis. Ele não tem rancor no coração, ele não tem mágoa, ele não profana palavras maldosas, ele não fica dizendo: vai ver só, vai me pagar, tu vai ver só, ô Jesus não existe. Tu vai ver só, Jesus não existe. Quem disse que Jesus tem que fazer isso por você? Quem disse? De repente Jesus está quebrando o vaso, pastor. Está quebrando o vaso para tirar a soberba, a altivez, a mandona, né? Eu que mando, aqui em casa é Maréia, manda só ela, ó. Ele não manda nada, quem manda é eu, né? O varão ali, bom moço, trabalhador, aí enfrenta o trem de Japeri ali suado, né? Com outro, uma cica aí no pingo em cima dele de suor. E ela chega em casa: quem manda aqui é eu. Pastor Nilton não manda na minha casa não. Aqui não é não, aqui é E. Aqui é E. Quem manda é eu, ele vai ter que tomar vergonha na cara. Senão dou nele, né? Ou então aquele varão, né, que não gosta nem de trabalhar, e a mulher tem que sair de madrugada para buscar o sustento, porque ele é preguiçoso, do homem louco, ele tem um espírito nele maligno, que não deixa ele fazer nada, né? Não gosta nem de ler Bíblia, nem de orar, e trabalha com pouco. Aí a mulher chega com a bolsa, né, do mercado, ele dá logo o rasante. Opa, o que tem aí, minha filha, hein? O que tem aí, hein? Hein? Eu tô contigo, eu fecho contigo. É nóis, é um papo reto, É porque ele não se converteu. Ele não nasceu de novo. Nicodemos bateu de frente com Jesus. Tinha teologia, hebraico, aramaico, grego caulê, falava do you speak English, falava francês, falava angolano, mas não tinha se convertido. Jesus bateu de frente com ele: mestre, né? Aí ele falou assim: mestre, me ensina esse negócio aí, essa fórmula de nascer de novo. Pode porventura eu voltar para o ventre da minha mãe e ser gerado? Jesus falou para ele: olha, homem, tô com essa roupa tão bonita, esse sapato de cão alemão, com esse cinto aí bonito, com esse corte de cabelo lá de Copacabana, tu não consegue entender o que o Espírito de Deus fala na boca do profeta de Deus? É necessário nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Pastor Nilton, estou falando sobre o vaso e o perigo. Tem o vaso e o perigo, é da água e do Espírito. O vaso recebe água e recebe o Espírito. É necessário nascer de novo. Os irmãos de Davi não tinham qualidade de Davi. Davi estava todo dia no horário pontual, tomando conta do rebanho do seu pai sem ganhar nada. Era o último, ainda era invejado por eles. Lá vem esse cara aí, ó, que fica aí querendo tirar onda com nós. Eles foram para o exército lutar e Davi atravessou para levar comida para eles. De repente chega Davi lá, Saul já tinha perdido o assento, né? Já não era mais rei de nada. E chega Davi lá, né? Qual é o problema? Tem um gigante lá chamado Golias. Ele pega qualquer um e mata todo mundo. Ninguém quer enfrentar ele. Todo mundo para trás. O rei também se escondendo. Aí ele falou assim: eu vou lá. Como é que você vai, rapaz? Não, eu vou, estou acostumado. Entendeu? Eu defendi as ovelhas do meu pai. O Espírito de Deus habita em mim. Eu vou. E diz a Bíblia que Saul trouxe a roupa dele
o terno do Marco Feliciano, né? Aí botou o terno do Marco Feliciano nele, botou o sapato do Gilmar Santos, né? Botou a calça do Gilmar Rodrigues, botou o cinto do Vidinho, né? Aí falou assim, ó, agora tu vai. Ele não conseguia nem andar, porque ele falou assim, não dá para ir. Como é que eu vou imitar? Não dá para ir. Não foi com isso que eu venci o leão. Não foi com isso que eu derrotei. Eu tenho que vencer o urso, o gigante. Mas com essa roupa eu não posso andar. Não dá para andar. Dá para tirar aqui? Tira um pedaço de Camboriú, tira outro pedaço, tira um pedaço. E Davi ficou com a sua própria roupa. A roupa que ele tinha comprado com o joelho dele. A roupa que ele tinha comprado com as lágrimas derramadas nos pés do Senhor. A roupa que ele tinha comprado com os gemidos inexprimíveis, falando com Jesus, Jesus, muda o meu caráter. Não deixa eu ser um crente picareta, um crente 7-1, um crente sem vergonha. Não deixa eu ser um crente relaxado, não deixa eu ser um crente prepotente. Não deixa não, Jesus. Eu quero ser uma tocha. Eu quero ser igual os grandes homens da Bíblia. Eu quero ser. E diz a Bíblia que de repente ele foi de frente do grande gigante. E o gigante veio, o diabo, né? Representando na pessoa de Golias, e se apresentou diante de Davi. E diz a Bíblia que com uma pedra ele atingiu a mente do gigante Golias e ele caiu morto. Ele não precisou direcionar. Ele apenas falou assim, Senhor, Tu é o meu rei, o meu mestre, o meu salvador, o eterno e glorioso, o que está entronizado entre os querubins, serafins e arcanjos, o qual não dá sua glória para ninguém, ao qual eu tenho que me humilhar para alcançar o Senhor, a qual eu tenho que descer para ser conhecido por Ti, a qual eu tenho que mudar o meu caráter, e toma-lhe! O demônio que estava atrapalhando a vida do povo de Israel caiu por terra. Mas Davi tinha um assento na cabeça: a responsabilidade de quem serve a Deus. Ele sabia que Deus ia cobrar ele cada feito, cada atitude, cada movimento, cada glória que dá. Muitas das vezes damos glória quando o pregador daqui de cima, ou eu mesmo, grito dá glória, e damos glória, mas não estamos nem aí para louvar a Deus, que a Bíblia diz que os lábios dele estão longe de Deus, os corações dele estão longe de Deus, a mente está longe de Deus. Sabe por causa de quê? Porque não quer Deus, só quer as bênçãos de Deus. E Deus não dá, Deus só dá para quem Ele quer. Deus só dá porque Ele se humilha. Você viu o pastor Nilton sendo usado? É porque ele se humilha, é porque ele desce, é porque paga o preço. Esses varões sendo usados é porque paga o preço, desce, busca, modifica o caráter. E José, por sua vez, ficou tranquilo, e Deus o colocou como governador do Egito. E diz a Bíblia que quando seus irmãos apareceram, José causou uma confusão no meio deles, colocando algumas peças para que fosse buscar o pai. Mas a intenção de José era cuidar dos irmãos e também dos pais. E diz a Bíblia que quando eles chegaram, José tirou a sua cobertura e se identificou para eles como sendo o seu irmão amado e querido. Não, agora eu sou crente. Eles me desprezaram, agora eles vão ter que ver como é que é. Deus me abençoou, mas eu não vou abençoar eles não, eles que se virem. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz que aquilo que você gostaria que nos fizesse, façasse você primeiro ao teu próximo. A Bíblia diz que não se paga o mal com o mal, mas sim o bem para com o mal, para que Deus possa ver que você mudou. É a mudança, pastor Nilton. É a mudança, pastor Nilton. É que faz o homem ser diferente. O mesmo é, Samuel, o mesmo é,
patente para aparência, não que o mesmo é. Tem provado para mim que é. Tem provado para mim que é. Ele tem mostrado que é um forte, valente, guerreiro, corajoso, com as suas atitudes e o seu comportamento. Não precisa você ficar pensando que eu vou dar voo aqui só se Jesus me mover. Não precisa você ficar pensando que eu vou falar hebraico, aramaico, grego, ainda por conhecer alguma coisa, que eu só vou falar se Deus mandar. Não precisa você ficar pensando que eu vou falar bonito para confundir a sua mente, porque eu sei que aqui ninguém tem faculdade, e se tiver, está aqui porque é humilde. Está aqui porque sabe que nesse lugar, mesmo sendo um templo luxuoso com ar-condicionado, sabe que o Espírito de Deus move as águas. Move as águas. É como o tanque de Siloé. As águas, quando eram balançadas, era uma briga terrível para ver quem primeiro entrava. O lugar era feio, né? Não era nem igual a igreja lá, né? Mas era o tanque de Siloé. Era lá que estava a presença de Deus. A presença de Deus na vida do homem. A Bíblia diz que era Ofni e Finéias, filho do diabo, e não conheciam a Deus. Pastores, filho do diabo, e não conheciam a Deus. E filho do profeta Eli, que estava desviado, cego, gordo e pesado. E a Bíblia diz que eles governavam. Né? E diz a Bíblia que quando eles foram para a batalha, eles morreram. E o mensageiro voltou diante de Eli e falou: olha Eli, olha Eli, olha Eli, olha só Eli, os teus filhos morreram, Ofni e Finéias. Aí Eli, morreram. O povo de Israel perdeu a guerra. E a arca foi levada. Diz a Bíblia que Eli caiu, expirou e caiu e morreu. E diz a Bíblia que lá no arraial dos filisteus, se ouviu um barulho, parecido com o barulho do povo de Deus. Mas era um inimigo festejando. E diz a Bíblia que eles botaram a arca dele diante do Deus deles, Dagom, e ficaram lá dizendo: ei, vencemos Israel, vencemos Israel. É? Mas a Bíblia diz que Deus não dá glória dele para ninguém. E diz a Bíblia que no dia seguinte os sacerdotes de Dagom, quando abriram a porta, estava Dagom caído de cara no chão, de frente para a arca de Deus. E quando levantaram Dagom, né, botaram ali, saíram e voltaram no outro dia, e estava Dagom caído, com seus braços cortados, com a sua cabeça cortada, para provar que ele quer de Deus, ninguém toca. Mas Deus tinha levantado outro para o lugar de Eli. Tinha levantado Samuel. Samuel tinha um assento na cabeça. Ele é escolhido de Deus. Jesus, ele beijou o rosto. Esse é escolhido de Deus. E às vezes você passa na rua e olha para você e... isso aí não. É como aquele cara que chega na festa, né? Aí tá os dois segurança fortão. Aí o cara vira para ele e fala assim: convite. Aí ele dá o convite. Aí o segurança: Aí vem o outro: convite. Aí dá o convite, o segurança: E o cara entra. Aí vem o outro que não tem convite, não jejua, não ora, não lê Bíblia, anda peladão, né? Faz tudo aquilo que desagrada a Deus, né? É o funk santo, né? É o pagodinho de Jesus, tchuc, né? Vai aquele desagradável a Deus. Aí ele vem ao segurança: convite. Não tenho não. Eita Deus! Olha! Vai buscar seu convite. Aleluia, Jesus! Mas não quero entrar. Sem convite não entra. Tem convite? Vai entrar na borda do cordeiro, mas tem que ter convite. Somente quem adora a Deus, somente quem respeita Deus, somente quem respeita a palavra de Deus, tem caráter, roupa santa, mente santa, concupiscência santa, é que tem convite e é de Deus.
O alarido dos filisteus parecia com o nosso. Mas eu aprendi uma coisa, pastor Nilton, sabia? Lata vazia também faz barulho. E faz muito alto. Né? Imita o povo de Deus. Hachachou, né? Pentecandeco, né? Sai imitando o povo de Deus, mas não tem nada de Deus. Não deixe que a tua lata fique vazia. Não tente ser um vazão, porque vazão tem que botar muitos litros de óleo. Seja um vasinho, porque com uma gotinha Jesus te enche. Não seja preocupado se vai lançar DVD, não. Seja preocupado se você vai entrar no céu. Vê como é que Jesus está te vendo. A Bíblia diz que o mundo estava igual hoje. E Deus se indignou e destruiu toda a humanidade. E de repente ele olhou para baixo e viu um no meio da multidão. Era Noé. Homem íntegro, justo, não ia para o baile funk, não andava de bermuda, nem de sunguinha apertadinha, e nem de camisetinha do lado de fora, não olhava para as nádegas das varoas, e as varoas também não olhavam para os peitos cabeludos dos varão, né? E as varoas não andavam de calça comprida, de cabelo de Enê, né? Porque Enê também é tinta, não botava, né, tintura, parecendo um pica-pau, né? Não furava a orelha, tinha caráter santo. Como se faz menção das mulheres que vestem roupa de Deus? Caráter santo. Pregamos no Rio das Pedras. E quando eu falei que a menina estava cheia de diabo e estava matando os outros, o pastor mandou baixar o som. Falei, não baixa o som não. Se o Nadinho perguntar, ou então dá o Semi, diz que foi eu. Diz que foi eu. Sabe por quê? A minha Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que estavam as almas debaixo do altar do Senhor, e clamando, Deus, até quando tu vai vingar a nossa alma, Senhor? E Deus falou assim, ainda falta alguns que tem que morrer pelo Evangelho para se juntar convosco. Pastor Nilton, se tu perder a cabeça no manguinho, tu tá com Paulo, Silas, Tiago e João Batista. Pastor, se tu perder a cabeça lá nas Deus, tá com João Batista. Não, mano, se perder a cabeça tá lá. Quero nem saber se vão jogar granada M3 em mim, se vão dar tiro de 233, se vão barulhar. Eu quero saber é que todo o meu corpo vai dizer, Jesus Senhor é Deus. Esse é o alarido do povo de Deus. É o convite santo. Se toca a trombeta, sai, vira todo mundo com o convite na mão. Mas vamos vigiar. Ser vigilante. Jesus não está preocupado com bonitinha, não. Nem com bonitinho. Casei com ela, eu era magrinho, não tinha isso aqui não. Agora eu estou gordinho, mas sabe de quê? Tem uma macumbeira em frente à minha casa que faz macumba para mim. Toda vez que ela vai de manhã, ela para lá. Aí quando aquela velha macumbeira, muquirana, pombagira do inferno, está lá em pé, quando eu apareço gordinho, ela aí, quanto mais eu faço, mais ele engorda, mais bonito ele está. A Bíblia diz que mal nenhum chegará à tua tenda. E eu paro meu carro na porta dela, tranco, que às vezes não tranca, ele às vezes não tranca, né? Tem polígono, mas quero não. Paro lá, né? Aí eu falo assim, diabo, centro de macumba, porteiro daí, toma conta do meu carro, eu não vou te dar uma moeda. E desse lado, tá? Ainda saio ali, quando eu volto, tá lá. Inteirinho, mano. Inteirinho. A Bíblia diz que Deus foi da terra, o ímpio morrer para te abençoar. Tá sem roupa? Jesus mata o ímpio e tu passa lá, meu marido morreu. Aí era do teu tamanho, que a roupa dele tá vestido. Aconteceu comigo, pergunta a minha mulher, sapato, calça, pá. Deus mandou tudo pro pretinho, dei tudo. Aí quando eu fui pro centro, eu pensei em pebetar, o sapato abriu no fundo. Falei, e agora, Jesus? E agora? Se eu mandou dar pretinho, agora só tinha ele com buraco. Cheguei em casa, fui descansar, a mulher falou assim, ó, tem que pregar. Eu falei, de novo? Ela, não, outra vez. Aí cheguei na igreja, botei um furado assim, botar assim, né? Que eu não sou bobo, né? Entendeu? Precisa mostrar que tá furado, tem que saber que Deus usa. Mas até um pouquinho veio o cara e falou assim, pô, tem um mistério aqui. Eu comprei um sapato na C&A aqui, um Dali novo.
E é marrom, eu não uso preto. É marrom. Falei, e deu em mim na loja, mas quando eu cheguei em casa não deu. Aí eu falei, aí tira defunto, tira. Aí quando ele botou pra fora, que eu botei o pé, meu número. Certinho. Eu botei no lixo ali e fui embora glorificando o Senhor. Tiroteio, para comer, um índio morreu. Pitou para cá, ele falou, sai. Eu falei, Jesus, agora está comendo, ele sai. E eu saí, né? Até porque enquanto eu com uma mulher desse tamanho, que tinha um marido do meu tamanho, um Zaqueuzinho, uma mulher gigante, ela, meu marido morreu. Falei, vem cá, eu vou te ajudar agora, não sei o quê. Aí no outro dia fizemos o enterro dela. Ela falou assim, irmão, meu marido está no banco. Ele é do teu top. Aí veio aquele montão de roupa. Deus matou ele para te abençoar. Deus mata até quem não tem que te abençoar. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Entendeu? E se você quer vitória, eu vou te dar um segredo. Tá vendo essa irmã que está aqui, ó, de leão aqui? Que está ativando a cabeça aqui, ó. Se a palavra foi pesada, pega ela. Sabe por causa de quê? Sabe por que eu estou aqui? Porque ela, a igreja dela, todo dia, aquelas irmãs, ficava lá todo dia. Jesus, salva Pedro Paulo, salva Pedro Paulo e Marcos, salva Pedro Paulo e Marcos, salva Pedro Paulo e Pedro Paulo correndo no mundo. E o camburão correndo, que está lá comendo, e a boca de fumo ali, e ela, salva Pedro Paulo e Marcos, salva Pedro Paulo e Marcos, salva Pedro Paulo e Marcos. Se foi pesado, pega ela. Que a culpa de Deus está viva são delas. Elas oraram muito pela minha vida. Não adianta você vir atrás desses homens aqui, e desse homem aqui, e desse homem aqui chamado pastor Pedro Paulo, se você não quer buscar a Deus. Quer ver o seu filho fora das drogas? Larga o pecado, larga a vaidade, larga a luxúria, toma vergonha na cara que o cara que é santo, se torna uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai na tua vida uma vida consagrada. Porque esses homens estão precisando de mais mulher e mais homem para dobrar o joelho e orar junto com eles. Mas para isso tu tem que tomar vergonha na cara. É só um pecadinho. Jesus sabe onde Jesus sabe? E diz a Bíblia que a serpente apareceu para Eva. Falou, Eva, come desse fruto, sabe por quê? Porque Deus sabe que se tu comer, tu vai ser igual a ele. A serpente enganou Eva. O diabo está te enganando, Deus sabe, é no tempo dele. Está na porta do inferno, Espírito, Deus sabe. Eu não acho que é assim, eu não penso assim, eu não vejo assim. A doutrina da Bíblia é a espada de dois gumes. Ou você aceita para se converter, para que tenha vida, ou você luta contra a Bíblia, para que morra em maldição você e toda a sua família. E não é isso que esse ministério aqui quer. Não é isso que esses homens passam fome, jejuam, sobem monte, rasgam suas roupas. Não é isso. Você almoçou, mas ele nem comeu, eu tenho certeza. Mas está preocupado com a tua família. E você tem se preocupado com a tua família? Ou será que está com a barriga cheia de hambúrguer? Ovo frito, arroz, Coca-Cola, cheio de cocaína, televisão, sessão da tarde, tela quente, ducha do diabo, Wagner Monte, cabetudo, endemoniado. O que você produziu para você? Último versículo que eu vou dar. E diz a Bíblia em Isaías capítulo 33, versículo 14. E estavam os pecadores de Sião se reunidos e perguntaram entre eles: quem dentre nós vai morar com a labareda eterna? Quem dentre nós vai morar com o santo dos santos? E no versículo 15 o profeta responde: aquele que não empresta os seus olhos para ver coisas más, aquele que não empresta o seu ouvido para ouvir notícia de sangue. Sabe por que tu não consegue mais chorar? Tu começou a ver repórter, ver jornal, e na banca tirou a casquinha, morreu 9 na Rocinha, morreu 13 lá em Vila Aliança, 11 em Cidade de Deus, e você começou a achar que era normal morrer 9, morrer 10. E há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, você passava do lado do morto, e era um alvoroço. Tem um morto ali na Mirandela, na Soares Neves, e nego nem saía de casa. Hoje tem 9 mortos e passa
como se não fosse nada. Passam do lado do mendigo e não perguntam para ele: quer ajuda? Quer ajuda? Porque perderam a sensibilidade do coração. E encheram o seu coração e a sua mente de porcarias da televisão e do jornal profano. E começaram a deixar de buscar Deus. E buscar o Deus da mosca do mesmo rei de Acasias. Aleluia. Não seja uma mosca morta. Seja um crente cheio de poder. Seja uma tocha. Porque Deus quer usar você. Deus quer usar você aí, para poder libertar os seus parentes. Deus quer usar vocês, menina, para estar lá no Taravela Bruce, pregando para as mulheres que estão carentes lá dentro. E vocês têm se ausentado por causa da vaidade, da promiscuidade, da prostituição e da carne maldita que fica gritando para o pecado. Se achegue a Deus. Jeremias capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Evangelista Lima, no momento em que eu profetizava para você, eu vi a terra, você orando os paralíticos, cegos, mudos, fazendo fileira, sabe? E Deus usava você poderosamente. Esse seu comportamento de não querer mulher é da parte de Deus, porque Deus te separou para a obra santa. Porque Deus vai fazer de você um nome conhecido na terra. E tu será bendito dos quatro cantos. E o povo vai dizer assim, ó: quem te viu e quem te vê, porque o Senhor é Deus na tua vida. Barbeiro, corta um bom cabelo, ganhava um bom dinheiro. De repente o meu segundo saiu. E eu olhei para dentro da igreja e falei: e agora? Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu vou largar o meu emprego para essas almas não morrerem. Aleluia, Jesus. Glória. E hoje é um homem consagrado na presença de Deus. Se o meu trabalho existe, é por causa de Cristo e por causa desse jovem, Jonatas, que Deus levantou do meu lado. E às vezes quando você sobe, você esquece de quem estava do outro lado. Se sobrevesse, né? Se envaidece, sou pastor presidente. Nunca fui nem senador, nem deputado, nem lixeiro. Não vou promover ele não, senão ele vai roubar minha igreja. A igreja não é tua, a igreja não é minha. Diz que a igreja não é todo poderoso. Somente quem recebeu essa palavra, dá glória a Deus.